porque foi cumprido por Jesus. No pacto antigo eram precisos aí sacrifícios de animais. Todo ano o sumo sacerdote entrava, fazia sacrifício. E não foi suficiente, porque os homens não mudavam interiormente. Os homens não conseguiam cumprir a lei e eram condenados, sempre condenados. E os sacrifícios não foram suficientes para consertar o homem, para justificar o homem, porque o homem voltava a pecar do mesmo jeito e ele não tinha um novo nascimento, não começava uma vida nova com Deus. Sempre os animais eram mortos, o sangue era oferecido, mas os homens continuavam do mesmo jeito. Já no novo pacto, não. A nova aliança, não. Jesus mesmo veio oferecer-se uma vez só pelos nossos pecados. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós mudamos de vida, nós nascemos de novo, melhoramos. Não somos mais a velha criatura, as velhas coisas passaram, tudo se fez novo. Por isso quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais. Então você mudou, passou a ter uma nova vida, porque agora o Espírito Santo mora em nós. É uma vida diferente, é um novo pacto e escrito em nossos corações, em nosso interior. O Espírito Santo está aí para nos ajudar a vivermos uma vida nova com Deus, lutando contra o pecado sempre, vencendo, porque estamos em Cristo e temos o Espírito Santo para nos ajudar. Glória a Deus. 13. A distinção entre as duas alianças. Paulo mostra aos Coríntios que a velha lei ou o velho pacto, ou o Antigo Testamento, tinha em seu conteúdo a sentença de morte sobre o moralmente culpado. Complete aí. Então a antiga aliança era da letra, gravado com letras em pedras. A nova aliança é do Espírito, ministrada por ele, pois é o ministério da justiça, o qual vivifica e é permanente, gravado no coração. A antiga aliança era de condenação, a nova é de justiça e salvação. O antigo pacto veio por Moisés, o novo veio por Cristo. No pacto da lei, a letra mata, ou seja, é morte para o transgressor. O espiritual, o novo pacto, tem como propósito único vivificar e absolver. Então veja só que maravilha a diferença aí da antiga aliança para a nova aliança, do antigo pacto para o novo pacto. E é interessante nós notarmos aí sobre a letra mata. O que significa isso? A letra está se referindo aí ao quê? A lei escrita em tábuas de pedra. Então essa letra, essa lei mata. Por que mata? Porque condena o homem. O homem sabe que é pecador porque a lei diz que é pecado o que ele faz. Então a lei que foi dada para que o homem seguisse e fosse justificado, o que fez? Não conseguiu justificar o homem porque o homem não conseguia cumprir a lei. Então, ao invés de salvar o homem, a lei mandava o homem para a condenação. A lei julgava sobre as maldições que ele estava sujeito se não seguisse as leis. Então a lei aí mata. Ao invés de salvar, condena. Ao invés de dar vida, produz morte. Ao invés de aproximar o homem de Deus, afastou mais o homem de Deus. Então a letra aí mata. A lei, ao invés de salvar, condenou o homem. E na verdade era o plano de Deus que a lei mostrasse ao homem que ele é pecador e que o homem procurasse por um Salvador. E aí encontraria com Jesus. Então a lei serviu de ponte, de aio, de ligação entre o homem pecador e Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. O homem pecador, sabendo disso, se arrependia e precisava de um Salvador. Ele procurava e achava Jesus Cristo. E então seria justificado, seria salvo. Então a lei serviu de ponte. A lei condenava, mas Jesus veio para salvar. Número 3, a glória da nova aliança. Qual a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança? A glória do Evangelho é superior à da lei? Complete. Então a antiga aliança era transitória, a nova aliança é permanente. A lei condenava, a graça liberta. A glória do antigo pacto era passageira, porque trazia à tona a realidade do pecado
sua maldição e condenação. O novo pacto demonstrou outra característica da glória de Deus, o seu poder misericordioso para salvar e dar vida. A glória do primeiro concerto revelou o ministério da morte, porque condenava e amaldiçoava todo aquele que não cumpria a lei. A glória do segundo concerto revelou o ministério da vida e da graça de Deus. Então a antiga aliança era transitória. A própria Bíblia diz, até que viesse o Salvador, até que viesse o descendente, que é Cristo, o descendente de Abraão. Então estava visando Cristo, até que viesse o Salvador. A lei duraria até aí. Quando ele chegou, não precisava mais da antiga aliança, do antigo pacto. Agora é uma nova aliança. Então a antiga era passageira. Durava até quando? Até Jesus chegar. Então ela tinha um tempo para terminar. Agora a nova aliança em Cristo não. É eterna, não passa nunca. Acabou a antiga, porque Jesus chegou. Agora a nova não. Jesus morreu, mas ressuscitou, está vivo. Nunca mais morre. É eterno, é Deus mesmo. Então, não se acaba nunca. Depois, nós sabemos aí, a lei o quê? Condenava o homem, porque o homem conseguia cumprir. Então, condenava o homem às maldições. A graça de Deus não liberta o homem através de Jesus, liberta da sua condenação, da sua maldição. Jesus levou sobre ele todo o mal, toda a maldição, tudo que havia de errado, tudo que havia de mal contra nós. A glória do antigo pacto era passageira. Então a antiga aliança, o antigo pacto, o antigo testamento, mostrava o homem seu pecado e condenava esse homem, mas não mostrava a solução. Já a nova aliança não. Ela absolve o homem. Ela demonstrou uma outra característica da glória de Deus, o seu poder misericordioso para salvar e dar vida, ao contrário do antigo pacto, que condenava. Então a glória do antigo pacto, do Antigo Testamento, do primeiro concerto, revelou o ministério da morte. Revelou que o homem não cumpria a lei e era condenado por isso. Já o Novo Testamento revelou o concerto, o novo concerto, a nova aliança, a nova vida em Cristo, pela graça de Deus, sem merecimento algum. Número 15. Quanto à glória com rostos desvendados, complete. Quando Paulo usa a figura da glória resplandecente da face de Moisés, ele reforça o fato de que tal glória teve que ser coberta com véu, que se desvaneceu com o tempo, portanto era transitória. Porém, a glória da nova aliança manifestou-se descoberta, sem véu, porque Cristo a revelou no Calvário. Trata-se da liberdade que temos mediante a obra expiatória de Cristo. Então veja bem que a glória do antigo pacto, da nova aliança, era transitória. Nós vamos ver que Moisés esteve na presença de Deus quando foi receber a lei, escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. E quando ele volta, o seu rosto está ali resplandecente, brilhando. Ele teve que se cobrir com um véu. Já a nova aliança é diferente. A glória da nova aliança manifesta-se descoberta, sem véu, não tem nada escondido, não tem nada oculto, porque revela para nós a salvação através de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Ela foi revelada no Calvário. No Antigo, não. Ela foi escrita em tábuas de pedra e era oculta a salvação aos homens, porque o homem não cumpria a lei, então não via o resultado, via a condenação. Tinha a glória de Deus presente? Tinha, no rosto de Moisés, quando Deus ali aparecia sobre o tabernáculo, quando Deus recebia aqueles sacrifícios, animais. Vamos ver na inauguração do templo por Salomão. Então a glória aparecia, mas era uma coisa passageira, se acabava logo. E os homens continuavam pecando, sem serem justificados, porque não cumpriam a lei, eram condenados.
No Novo Testamento, a glória de Deus foi manifestada através de Jesus Cristo, que veio e deu a vida por nós na cruz do Calvário.